Vamos lá? Segunda atividade, quarentena, questão número 4, primeiro ano, Colégio Novo Horizonte. Olha lá. A velocidade do ultrassom na água do mar é 1.500 metros por segundo. O operador de sonar de um barco pesqueiro observou no aparelho o registro de duas reflexões. A primeira, 1/4 de segundo após a emissão do ultrassom, era correspondente a um cardume que passava. A outra, recebida 2 segundos após a emissão, era do próprio fundo do mar. Com esses dados, responda a que profundidade se encontrava o cardume e qual a profundidade do fundo do mar no ponto assinalado. Então vamos lá. Primeiro, vamos trabalhar com o cardume. Tudo bem? Aí aqui, a gente vai pensar aqui no seguinte, ó. Aqui está a superfície da água, aqui a localização do cardume. O que precisa acontecer para o sonar perceber, né, no caso, a reflexão do som a partir do cardume? Porque a ideia é essa, né? O que acontece? O sonar emite o som, atinge o cardume, ele retorna e essa ida e volta, o problema diz que o intervalo de tempo é de 1,4 segundos. Bom, se ele gasta 1,4 segundos para ir e voltar, ele gasta metade, porque a velocidade é a mesma, de 1,4 segundos só para ir. Então, o tempo que o som gastou, no caso o ultrassom gastou, do navio até o cardume é de metade de 1/4, ou seja, 1/8 do segundo. Aí vamos fazer aqui ao lado. Como velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT, qual é a velocidade do cardume? A velocidade do cardume não, perdão. Qual é a velocidade do ultrassom? 1.500. A distância que o cardume está é o que o problema está querendo que a gente determine. Qual vai ser, neste caso agora, o intervalo de tempo que a gente vai estar trabalhando aqui? 1/8. Se a gente multiplicar aqui, né, a distância D vai ficar sendo igual a 1.500 vezes 1/8. 1.500 vezes 1/8, isso é igual a 185 metros. Essa, então, é a resposta da primeira parte da questão. Na segunda parte da questão, o que ele nos pede? Ele pede qual vai ser, aqui no caso, né, questão 4 ainda, a profundidade, né, onde é que está o fundo, a distância aí entre a superfície e o fundo, levando em consideração que, mesma coisa, o ultrassom vai até o fundo, incide, reflete e retorna. Quanto tempo ele gasta? Ele gasta para ir e voltar 2 segundos. Então, apenas para ir, ele gasta o quê? 1 segundo apenas. Se ele gastou 1 segundo, aí neste caso, o que a gente vai poder fazer? Olha, a velocidade é igual a 1.500 metros por segundo. Repare que aqui a gente não vai ter muito o que fazer conta, porque se ele tem uma velocidade no interior da água de 1.500 metros por segundo e ele gasta um tempo igual a 1 segundo, tá? A cada segundo anda 1.500. Então a profundidade aqui neste caso vai ficar sendo igual a essa profundidade aqui, vou chamar de P, igual a 1.500 metros. Então as respostas para a questão vão ser a distância D entre o cardume e a superfície da água, 185 metros, e a profundidade P no local em consideração é de 1.500 metros. Tá aí, essa é a solução para o problema, ok?